Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui amamentando o 02, deitadinho. E vim aproveitar aqui, né, já que, né, meu primeiro canal, se foi com Jesus, não consegui resgatar alguns vídeos. Tava dando uma olhada aqui, que o meu relato de parto, né, do pequenininho, do caçula, está nesse aqui. E como o relato de parto da minha primeira ficou do outro canal, vou fazer aqui também o relato de parto dela, com base nas coisas que eu lembro, que eu vi, né, no prontuário, e porque já tem 2 anos, né, então muita coisa a gente esquece. E vou relatar aqui para vocês, né, para servir de experiência, que também foi uma indução, né, foi a primeira, foi mais demorada um pouquinho. No total foram quase 35 horas, né, de indução até o parto. Então, vim aqui contar para vocês, né, deixar meu relato. E quero pedir aí pra você, que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já deixa o like, comenta aí qualquer coisa, compartilha com quem você quiser. E vamos me ajudar aí a crescer o canal aí, né, voltar a ter os inscritos e a quantidade de horas pra monetizar. Ajudem essa mamãezinha. Então vamos lá, gente. Em 2022 foi quando eu engravidei da minha primeira filha, da Ana. E na minha primeira consulta, minha pressão estava um pouquinho alta. Tava 13/8, 13/10, algo assim. E aí a minha médica já entrou com um diagnóstico de hipertensão arterial na gestação. E tanto eu quanto meu esposo, a gente suspeita que talvez tenha sido, né? A pressão subiu um pouquinho, porque eu passei por um susto, um estresse, justamente no dia, momentos antes da consulta, né? Algumas horinhas antes. Então a gente acha que por esse motivo a pressão alterou, porque durante a gestação, né? Fui fazendo acompanhamento com a S, cálcio e fazendo medição de pressão diária. E sempre mantinha assim, 2/8, 10, tava assim, tranquila. E aí, chegamos nas 37, 38, 39 semanas. Aninha, nada de dar sinal de nascer, não tava sentindo nada. E aí, na minha última consulta de pré-natal, né, antes das 40 semanas, a minha médica sugeriu a gente tentar uma indução natural. Então, ela explicou, né, eu já tinha estudado também um pouquinho, sobre o descolamento de membranas. A gente tentou fazer esse descolamento de membranas no consultório, ela me explicou tudinho e direitinho. E aí ela falou, a minha consulta era na terça, eu sempre virava a semana no domingo, então eu tava com 39 semanas e 2 dias. Nesse dia, a gente, de acordo com a data da última menstruação, porque pelo ultrassom eu ainda tava de 38 e 5 dias, 6 dias, algo assim, não me lembro. Aí a gente fez o descolamento de membranas, minha médica explicou, né, que poderia ter, né, alguns sintomas, poderia iniciar o trabalho de parto ou não. E se iniciasse o trabalho de parto, para ir para o hospital, né, para maternidade. Se não iniciasse no domingo, que era quando eu completaria 40 semanas, para eu procurar a maternidade e pedir uma indução. E aí, inclusive, ela até falou, pode acordar, tomar seu café, tomar um banho e tranquila, não precisa de pressa, a não sei que, né, esteja em trabalho de parto, sentindo as contrações, né? Pode tomar seu café, vai tranquila. Lá vai pedir para indução, né? Porque aí o pessoal da maternidade vai avaliar, né? O tipo da indução, a quantos estava, né? E nisso ela já tinha feito o toque, né? Para fazer o descolamento de membranas. Eu já estava com 1 para 2 centímetros de dilatação, que não significa absolutamente nada, né? Seguindo aí os estudos que a gente sabe, né? Porque você pode ficar com 2 centímetros de dilatação por dias, semanas, que foi o meu caso, porque eu não estava sentindo absolutamente nada, estava com esses 1 para 2 centímetros e vida normal. Só que aí, como ela ficou preocupada com essa questão da pressão, ela pediu pra gente interromper com 40 semanas, se não entrasse em trabalho de parto antes disso. Pois bem, passou a semana, não estava sentindo nada. Eu fui na terça, se não me engano, foi na quinta-feira, meu tampão saiu, né? Eu fui ao banheiro, vi lá que o tampão tinha saído, que também pode ser um indício que o trabalho de parto está próximo, mas também não quer dizer nada, porque o tampão, ele
se regenera, né? Ele sai ali, mas se reconstrói. Aí eu tirei uma foto, né, pra guardar, né? Porque se fosse entrar em trabalho de parto, explicaria ali, senão, né, deixa ali. Porque eu não ia ganhar com a minha médica que fez pré-natal. Pois bem, tava tudo tranquilo, tudo normal. Chegou o domingo, fomos pro hospital. E aí, como eu sou daqui de BH, né, eu moro aqui em BH, a gente foi pra Sofia, que já era a maternidade que eu já tinha escolhido, né, já tinha em mente que eu teria um parto normal, né, como escolha, não queria uma cesárea, nem cesárea eletiva, só se fosse assim, né, pra emergências mesmo, tanto que minha médica não é cesarista, né, ela não tinha assistido, ela me explicou sobre ir para induzir, né, ela não falou, então vamos pra cesárea, como alguns médicos fariam. Então a gente chegou lá na Sofia, vão pra triagem, né, esperar, e aí eles fazem a avaliação do colo do útero para saber qual método de indução vai usar. Então, como, né, tava com o colo fechado, apagado, primeiro bebê e tudo, resolveu ir pro comprimido. Eu lembro que demorou bastante ali pra gente, entre ir pra triagem e avaliação, que a gente chegou lá por volta de umas 11 horas. A gente foi atendido por volta de 1 hora por aí, pra que a gente fosse almoço. Meu marido teve que comer fora, né, porque já tinha acabado o horário do almoço, e eles me deram um lanche quando a gente internou. E aí a gente internou, né, com os nossos papéis da internação e tudo. O primeiro comprimido, né, que a minha indução foi pelo comprimido via vaginal, o misoprostol. Meu primeiro comprimido foi às 3 da tarde. Então, me explicaram, né, que seria a cada 4 horas, no máximo seriam 6 comprimidos, e eu já estava sabendo que ia demorar, né, porque o processo de indução é um processo demorado, tem que ter paciência, tem que ter calma, e uma equipe boa e preparada, que eu sabia que o Sofia era essa equipe pronta e preparada, que sabia sobre uma indução, os processos. Então, o primeiro comprimido foi lá, 3 horas da tarde, né, fizeram um toque, tudo, tava tranquilo, não tava sentindo absolutamente nada. E aí, nesse intervalo, né, entre o primeiro e o próximo comprimido, eles sempre vão lá, vão auscultar os batimentos do bebê, aferir os dados da mãe, né? Então, é sempre bem tranquilo, porque se tiver alguma alteração, alguma coisa que for para urgência, consegue correr para reverter aqui. Então, o primeiro foi às 3 da tarde, depois o outro foi às 7 da noite, na hora da troca de plantão. Também não estava sentindo absolutamente nada. E aí, nesse meio tempo, né, a gente tenta andar, dar uma caminhada para passar o tempo para ver se dá uma engrenada ali também na dilatação. E aí eu me lembro que o terceiro comprimido era meia-noite. E aí a enfermeira lá da Núbia, não esqueço do nome dela, ela estava me acompanhando. E aí ela fez o toque e falou que já estava com 5 centímetros de dilatação. Eu pensei, nossa, evoluiu rápido, né? Sinal que pode engrenar ali. E aí o que ela decidiu, né? Viu que o colo já estava mais amolecido e tudo. Ela decidiu romper a bolsa. Porque aí, daí pra frente, poderia engrenar mais o parto. O que aconteceu no caso do Heitor, mas do da Ana não. Quem quer saber o que aconteceu no Heitor, é só assistir meu relato aqui do Baby 2, que tá aqui explicadinho. E aí rompeu a bolsa, estourou a bolsa, não aconteceu nada. E aí, nesse meio tempo, né, a gente quer dormir, vai comer e tudo. Só que a gente não consegue dormir muito, né? Porque toda hora chegam lá pra fazer toque, chegam lá pra olhar o batimento lá com o cardiotoco, chegam lá pra ferir dados nossos. E também, né, durante a madrugada, chega lá uma ou outra gritando, né? Porque a gente tava tudo junto na sala de pré-parto, como tava em reforma. Então, tava tanto essas pra indução, quanto as que já chegavam, assim, em alguns centímetros, mas não ia ainda pra sala de parto. Então eu lembro que chegou umas 3 mulheres lá, chega gritando com dor e tudo, você acorda, mas não consegue dormir o suficiente. Então passou, né? Meia-noite, 4 horas da manhã, 8 horas da manhã teve outro comprimido. E aí que o bicho pegou. Aí eu comecei a sentir assim. Antes eu tava sentindo só umas cólicazinhas. Eu tava assim, nossa, até falei, nossa, isso que é trabalho de parto. A pessoa tava falando assim, que dói, que incomoda, por enquanto tá tranquilo, achando que tava super resistente à dor. E aí foi aumentando. Eu senti assim, a barriga contrair, mas sem dor. E aí, por volta de 11 horas, que o bicho pegou. Eu lembro que chegou o almoço, eu não tava conseguindo comer. Eu não consegui comer. Dei 2 colheradas na comida, não tava conseguindo comer mais, porque aí as contrações apertaram, assim, tava bem tensas. Só que eu já tava tão cansada que eu falei com o meu marido, a gente pediu a analgesia. Eles avaliaram lá se já tinha condição de ir pra analgesia, porque daí, com a analgesia, eu já ia pra sala de parto. E tinha alguns requisitos também para ir para analgesia, senão eu teria que tomar mais outro comprimido, ver se dilatava mais um pouquinho para ir para analgesia, e seria o último. Eu tomei 5 comprimidos, se não me engano, que o último foi às 8 da manhã.
Então, me avaliaram, viu que eu estava ok para ir para analgesia. Aí, tomando água e tudo, e mesmo assim, eu já tava sem veia. A enfermeira até falou, nossa, tem que hidratar. Eu falei, nossa, tô com a água aqui direto, hidratando, porque tava difícil pra pegar o acesso, né? Porque a gente teria que subir com acesso. Chegando lá, fui andando tranquilo pra tomar a analgesia. Foi tudo bem, né? Tem que esperar um tempinho lá, 1 hora, né? Vira de um lado, vira do outro. E assim, quando colocaram a analgesia, nossa, pra mim foi paraíso. Porque aí quando a gente tava deitado, eu tava deitada, né, de lado e do outro, pra ver como é que os batimentos do bebê estavam se comportando, né, depois da analgesia. Eu lembro que eu dormi, eu cochilei, meu marido tava do meu lado, ele dormiu também, porque a gente já tava cansado, né, a gente já não tinha dormido muito bem de sábado para domingo, né, de ansiedade, e de domingo para segunda também, por conta, né, dos barulhos, das intervenções. E daí a gente foi pra sala de parto, né? Porque, como fez analgesia, tá mais perto ali pra sala de parto, se for pro parto engrenar. Se for pro bloco cirúrgico também, tá tudo ali do lado. E aí a gente foi lá pra sala de parto, volta de umas 2 horas da tarde. Porque a gente fica ali com a bomba, né? De ocitocina na bomba e tudo, tomando o remédio. E fiquei mais deitadinha. E aí, depois de um tempo, a enfermeira que ficou lá comigo falou: vai andando, vai fazendo alguns exercícios pra tentar dar uma engrenada. E aí, como tava com o cardiotoco, né, o aparelhinho pra escutar os batimentos do bebê o tempo todo, tava aparecendo lá que os batimentos da Ana tava caindo um pouquinho mais que o esperado, né, questão de alerta ali, após cada contração. E aí, né, pediram ali, foram observar, me pediram pra ficar mais quietinha, então eu fiquei mais deitada do lado esquerdo. Isso deve ter sido umas 4 horas da tarde, por aí. Eu lembro que chegou o lanche, nem consegui comer, só consegui comer uma gelatina que veio no lanche. Canjica, acho que eu nem comi, só comi no dia anterior. Que às vezes dão uma canjica lá também, né, entre o lanche e a janta. E aí depois eu pedi uma analgesia de novo, que as contrações começaram a ficar bem mais fortes. Era por volta de umas 6 horas, porque eles dão analgesia na coluna, como se fosse a hack, mas não é a hack, né, que a gente anda, sente tudo. E fica com um catéter na coluna, porque se fosse aplicar de novo, já teria lá. Então aplicou a segunda, que pra mim, e nada. A água e a analgesia não foi a mesma coisa. Não tava sentindo, assim, nada de melhor, né, continuei sentindo contrações fortes e doloridas, né? Exatamente, que eu não tava conseguindo nem dormir. E aí teve a troca do plantão, né? 7 horas. Eu lembro, não lembro se foi nessa troca do plantão, se foi antes ou se foi depois, que aferiram minha pressão tava lá no teto, tava 15/10. Aferiram de novo, 15/10. Aí chamaram a médica. A médica foi lá, explicou comigo, me explicou, né, que pra mim ainda seria o ideal, parto normal, por conta do sangramento, por conta das pressões e tudo. Eu até fiquei aliviada, porque eu já tava pensando assim, vamos inventar de levar pra cesárea de urgência, né, por conta de pico hipertensivo, mas não, tava seguindo bem lá. E aí me deram um remedinho, tanto que foi abaixando, foi acalmando. E aí depois, acho que umas 8 horas, eu tava com quase 10 de dilatação já, porque depois disso estagnou um pouquinho, de 5 foi ou estagnou um pouco ou foi dilatando devagar. E aí eu fui pro chuveiro, senti a alma descer. Quando eu tava lá no chuveiro, meu marido tava falando assim, vai fazendo força pra ajudar, mas não é assim, né? E aí, né, você tá vulnerável naquele momento ali, acabei fazendo. Eu lembro que eu senti a alma descer, assim, a cabeça desceu e fomos esperando. Aí por umas 8 horas da noite, por aí eu tava com 10, aí eu fiquei feliz. Falei, nossa, chegamos em 10, agora vai sair a qualquer momento. Mas não é assim não, amor. Não é. Alguém chegou desse que tá na gritaria aqui. E demorou, né? Claro. Chegamos em 10 centímetros e ficamos, ó. E aí eu tava com aquela vontade de fazer os puxos, mas não era bem os puxos. Senti o círculo de fogo que queima ali tudo na coluna e na frente. E fui tentando entender ali cada fase do trabalho de parto. Só que meu marido ficava, vai fazendo força porque vai descer, vai fazendo força porque vai descer. Ele não tava entendendo nada e eu que já tinha estudado, acabei acatando ali. Mas enfim, né? No final deu certo. E aí acabou ali, que por volta das 10 horas, a gente tava tentando fazer os puxos. Tentamos várias posições. A gente tentou banquinho, depois a gente tentou sentado. Eu queria tentar em contrapós, mas acabou que não deu. Que eu fui... Quadrapós foi a posição que eu mais relaxei. Que eles subiram a cabeceira da cama pra mim, eu ficava abraçada na cabeceira da cama. Então, assim, foi a hora que eu conseguia relaxar mais em cada intervalo de contração. Porque tava vindo a contração, parava, eu conseguia relaxar, até cochilava. Então, pra mim tava mais confortável, mas aí acabou que quando veio a vontade mesmo de fazer os puxos do expulsivo,
Acabou que eu deitei. Por quê? Porque o marido falou também. Então, eu preferia ficar em 4 apoios, não deu, né? E aí deu vontade de fazer os puxos, fui fazendo os puxos. Como os batimentos da Ana estavam caindo, a enfermeira que estava com a gente preocupou um pouquinho e chamou uma pediatra que estava de plantão, na UTI Neo. E aí eles me explicaram, né? Eles falaram assim, ó, se seu neném sair e chorar de imediato, ela vai direto pra você. Se não chorar, a gente vai ter que fazer algumas avaliações. Aí eu, tá bom, né? E aí a enfermeira e a médica ficam lá comigo, tava um técnico de enfermagem, tava um enfermeiro obstetra que era o residente. Então, assim, tava aquele tanto de gente, meu marido como acompanhante. E aí eu fui fazendo a força dos puxos, né? Eu lembro que, eu não sei se era por conta da posição que eu tava, né? Com as pernas abertas e aí vai secando ali. Eu tava sentindo a Ana rasgar assim, na hora que tava descendo, não sei se é porque tava seco. A enfermeira que tava com a gente e a pediatra tava ajudando lá, passando gel, né, pra facilitar ali pra saída, mas também depois eu soube que, assim, não era intervenção, mas era desnecessário também ter feito, mas elas tentaram ajudar, né, eu acho, pra facilitar ali, pra não ter risco de laceração. E, assim, pra mim, tanto nos dois, a parte mais difícil de sair é a cabeça. Depois que saiu a cabeça, o neném escorrega, que foi com a Ana também. Eu tava sentindo ele meio que rasgando ali, meio seco ali na hora que saiu a cabeça. Depois cuspiu ali, saiu o restinho do corpo. Ela saiu. Já urrou, já chorou, então fiquei aliviada. Falei, nossa. Aí eles me entregaram ela, fizemos a hora de ouro, né? Aí foi tudo aquilo, né? Eu tive laceração de primeiro e segundo graus. Tive ali, mais ali perto da entrada, um pouquinho pra baixo. Quase que foi de terceiro, mas graças a Deus não. Foi só o primeiro e segundo. Eles fizeram ali os pontos, fecharam ali, né? Tiveram a dequitação da placenta, enquanto eu tava fazendo a hora de ouro. Eu só não consegui amamentar na hora de ouro lá, né? Na hora, porque o pessoal lá correndo, né? Pra fazer os pontos e outras coisas. Eu acho que a equipe também tava em troca ali, porque já era quase 2 da manhã, então a enfermeira que tava com a gente acabou que foi outra, porque ela tava no horário de descanso. Então acabou que ficou outra lá com a gente. E depois também, né? Pra fazer o carinho da placenta, essas coisas. Aí passado tudo isso, na hora de ouro, era pesar, medir o PP, né, papai lá perto, eu fui tomar banho, uma parte boa do parto normal. Depois que sai também acaba duro, acaba tudo. Nem lembro da laceração, né, que eles colocam lidocaína lá. De lá, já fui andando, fui tomar banho, fui pro chuveiro. Depois eu fui andando pro quarto, nessa noite eu fui na cadeira de rodas, mesmo da Ana. Fui andando pro quarto, eu acho que era até no mesmo andar. Não, acho que era um andar abaixo. Aí a gente subiu um andar de elevador, mas eu fui andando pro quarto. Foi super tranquilo. A gente fica um pouquinho com receio, né? Na hora de tossir, espirrar, vai sentar por conta da laceração. Mas, assim, nada impossível. Fiz compressa, né? Nos outros dias. Foi, assim, tudo ótimo, perfeito. E foi esse, gente, que eu me lembro, né? Dos horários. A Ana nasceu 1h58 da manhã, né? De 10 horas até meia-noite, 1 hora, a gente ficou lá tentando fazer os puxos, testando as posições. E aí acabou que ela nasceu 1h58 da manhã, de terça-feira, no dia 11 de outubro. Então, assim, contando as 3 horas da tarde de domingo até 1h58, deu 34 horas e 58 minutos. Então, quase 35 horas de indução, mais de trabalho de parto ativo mesmo. Eu acho que foi a partir das 6 da tarde. De 6 da tarde até 1 da manhã, por aí. Porque de resto tava assim, de 6 não, né? De 11 da manhã até 1 da manhã do dia seguinte. Então foi pouco mais de 12 horas ali em trabalho de parto. Foi quando começou as contrações mais fortes, mais efetivas, mais espaçadas, né? Que são aquelas, né? A cada 5 minutos e tal, que foi ali que começou mesmo o trabalho de parto. Então, foi isso, gente, ó. Eu recomendo Sofia para quem deseja ter parto normal, parto humanizado, sem cesárea também, mas aquele parto humanizado, tranquilo, sem intervenções, eu aconselho Sofia aqui em BH. Tem gente que vem do interior, tem gente que vem de outras cidades, de outro país, para ganhar aqui no Sofia, porque é referência, é perfeito lá. Tem alguns funcionários, algumas situações, algumas coisas que aparecem na TV que assustam. Sim, não é 100% perfeito, mas nas minhas 2 experiências foram, assim, demais. E eu super recomendo. Recomendo também pra você que tá grávida, pra você que vai ter seu bebezinho, você que tá querendo saber e ainda tem medo das vias de parto. Estuda bastante. Estuda sobre a gravidez, estuda sobre o parto. Se você tá em dúvida, estuda muito sobre o parto normal, estuda muito sobre cesárea, sobre as falsas indicações de cesárea, porque cesárea é uma cirurgia grande, complexa, é uma cirurgia para emergência. Então, assim,
pode acontecer de qualquer médico lá, assim, que prefere uma cesárea, de inventar, ai, seu batimento do neném tá caindo, a gente vai ter que correr pra uma cesárea. Ai, o líquido do neném tá pouco, né, e você já tá em trabalho de parto, vamos pra cesárea. Então, assim, tem as verdadeiras indicações e tem as falsas indicações, e também tem a parte da equipe, né, uma equipe atualizada, uma equipe especializada, que foi a que eu preferi lá no Sofia, nas minhas 2 experiências. Então foi isso, gente. O vídeo ficou muito longo, mas espero que tenha sanado as suas dúvidas, né? Pra quem gosta de acompanhar o trabalho de parto, gosta de ver vídeos sobre relatos, né? Então esse foi o meu, da minha primeira, em base no que eu lembro. E se você quer saber do Heitor também, como eu disse, eu vou deixar aqui na caixinha, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Comentem aqui o que você achou, alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, que espero que eu consiga lembrar e responder aqui pra vocês também nos comentários. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.